De acordo com um levantamento da empresa de pesquisa Scoop Co, 63% dos profissionais brasileiros já mudaram de carreira e 48% consideram mudar de ramo nos próximos 12 meses. Para explicar o que é a transição de carreira e como ela pode ser feita com naturalidade, segurança, a gente recebe aqui na nossa casa a influencer e RH e headhunter, a Ângela W. Lima. Seja muito bem-vinda, Ângela. Obrigada, Abi. Ângela, quando a gente fala esses números, dá pra gente pensar duas coisas, talvez, tá? Ou que as pessoas realmente, a gente muda, o ser humano muda, né? Nós mudamos, ainda bem, que seja para melhor. E uma outra que às vezes as pessoas estão um pouco insatisfeitas com aquilo que elas escolheram anteriormente. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. O nosso jovem, ele tem que escolher a profissão dele aos 18 anos. Muito cedo. E aos 18 anos a gente não escolhe nada, né? O nosso córtex frontal, que quando a gente se torna adulto mesmo, sai da adolescência, ele se fecha aos 26 anos. A partir daí que a gente toma decisões racionais. Que interessante isso. Muito, né? É pesado mesmo, né? Se você for pensar que aos 18 anos você tem que escolher algo, né? Porque tem aquela pressão de querer saber o que você vai fazer, como que vai ser seu futuro. E isso realmente pode acontecer um percurso complicado aí no meio de tudo isso. Sim, por isso que é bom a orientação de carreira, a orientação vocacional, que pelo menos se o jovem não vai saber escolher, né? Ele vai para uma área mais generalista que tem a ver com ele, para depois ele seguir. E o que seria a transição de carreira? A transição de carreira, ela pode ser dentro da sua mesma área. Tá? Eu, por exemplo, né, comecei como selecionadora, depois para headhunter, executive coaching e agora eu estou finalizando psicologia para me tornar psicóloga. Então, olha quantas transições eu fiz dentro da minha própria carreira. E tem a transição de carreira radical. Tá? Você sempre sonhou em ser cantor, mas seu pai fez você fazer engenharia. Então, quando você chega aos 40 anos, você já está ali com a sua vida estabilizada, já tem um dinheiro e você pode fazer essa transição. Mas essa transição tem que ser planejada, porque vai 24 a 48 meses para você se fixar na nova carreira. Então é necessário paciência, né? Paciência, dinheiro, investimento, tempo e vontade de mudança. Muito interessante isso que você falou, e você falou de dois pontos legais aí. Quando a gente pensa em transição de carreira, a gente sabe hoje também que muitas pessoas estão num lugar e de repente elas falam assim, mas eu não estou feliz, parece que está faltando algo. É importante a gente identificar primeiro o que tá passando, né? Se eu quero mudar de carreira, se eu quero mudar de empresa, se eu quero mudar de liderança, né? Esse seria um primeiro passo, a princípio? Por isso que é bom nessa hora você buscar o orientador de carreira, o headhunter, né? Uma psicóloga ou uma coaching profissional, analisar o currículo de quem vai te atender também, porque tem muitas pessoas atendendo hoje em dia, então é bom ver o currículo de quem vai te atender. E aí sim, pausadamente, você fazer um autoconhecimento, ter autoconsciência do que você quer e aí sim partir para um planejamento de mudança. Ah, interessante. Isso faz toda a diferença. Qual seria o primeiro passo além disso, né? O primeiro passo, identifiquei o que eu estou querendo. E depois, o que a gente tem que fazer? Nós temos que ver se fazer o que ama, né, vai me sustentar, e não só financeiramente, vai me sustentar em todos os meus stakeholders, né, em tudo que me sustenta na vida. Então, muitas vezes eu, por exemplo, se eu quisesse ser cantora, como eu te falei, né, se eu tivesse um sonho de ser cantora, olha a minha voz, eu jamais ganharia dinheiro como cantora, né? Então poderia ser a coisa que eu mais amo, mas eu não iria me sustentar. Entendi. Tá? E a minha família, né? As pessoas que dependem de mim, será que vão ficar satisfeitas com essa mudança? Será que os meus valores vão ficar satisfeitos? Por exemplo, se eu fosse desejasse ser uma cantora, né? Eu ficaria longe da minha família. Família é um valor importante para mim. Então, de repente, eu acho que aquilo que eu quero é muito importante. E quando eu chego lá, dá esse vazio. Nossa, é muito legal isso, porque às vezes a gente acha que está, né, ruim aqui, mas de repente não é aquilo que vai te fazer bem. Porque quanto mais tempo você demora, talvez, para fazer essa transição de carreira, mais responsabilidades você tem, mais pessoas ao seu redor, mais receio e às vezes mais medo também a gente tem um pouquinho, não tem? Sim, medo, né? Medo, ele muitas vezes ele nos priva, né? Ele nos deixa instável, sem ação, a tristeza também.
Já a raiva nos impulsiona. Então, você tem que até mesmo saber que tipo de sentimento você está naquele momento e como agir com ele, né? O que fazer com ele, que comportamento você vai transformar. Então, interessante, muito bom. Interessante. Léo, você tem uma pergunta? Eu tenho, Abby. Eu queria voltar ao adolescente, né? O que eu vejo hoje, né? Eu vejo que as escolas, os colegiais, por exemplo, eles incentivam demais o adolescente a passar numa faculdade. Tanto que a propaganda deles, o marketing deles é esse, né? Fulano passou em primeiro, ciclano passou em primeiro, não sei aonde. Eu acho que isso prejudica um pouco, né? Como você estava aí mesmo dizendo. Eu queria saber, na sua opinião, se é possível a gente fazer uma mudança, se é importante fazer essa mudança para que o adolescente não escolha muito rápido a sua profissão. Porque além de ele ficar um pouco perdido, tem um desperdício de dinheiro dos pais também nisso, né? Que acabam fazendo 3, 4 faculdades e não terminando quase nenhuma, né? Sim, eu encontro muito adolescente perdido e muito quarentão perdido também. Não é? Não é só o adolescente. Mas se houvesse menos pressão, até mesmo, né, nesses pré-vestibulares, né, identificasse qual a inteligência que você tem mais desenvolvida, e nós temos 8 tipos de inteligência, né, e naquilo que você é bom, se tornar melhor ainda. Tá? E, por exemplo, lá em História, você tirar 6, 7 só para passar, né? Em matemática que você é bom, você se estudar ainda mais para ser melhor, aí seria muito mais interessante para o adolescente, sem ter esse peso da escolha. Faça faculdades generalistas, engenharia de produção, até mesmo a psicologia, que dá para você ir em diversas áreas, direito, administração, né? Agora, assim, faça medicina, não porque seu pai é médico, porque sua mãe é médica, mas porque você se identifica com a área de saúde, né? E não precisa ser exatamente inicialmente medicina, né? A faculdade, ela é só o nosso primeiro quilômetro da carreira rodada, né? Tem uma jornada imensa e você pode fazer novas escolhas, desde que planejadas. E tudo com mais maturidade, né, fica melhor. Eu acho que a gente também tem que pensar um pouquinho nisso. A gente tem um depoimento para assistir juntas da Tami. Ela tem 33 anos, é de São Paulo e gravou um depoimento para a gente contando como foi a transição de carreira dela. Vamos assistir. Eu sempre trabalhei, né, desde muito nova, então muito cedo eu já tinha clareza do que eu queria em termos de faculdade. Então eu fui fazer publicidade e propaganda e eu trabalhei em grandes empresas já muito novinha. Ao longo dos anos eu senti que eu não queria mais aquilo, mas eu não tinha clareza do que eu queria. Até que eu cheguei no momento que eu falei, vou fazer uma formação em coaching para me ajudar a ter um pouco mais de clareza sobre o que eu precisava fazer. E nesse processo de formação de coaching, eu me apaixonei pelo método e eu falei, por que eu não poderia trabalhar com isso, né? Em vez de só usar para mim, por que eu não poderia ajudar as outras pessoas também? E aí foi quando eu comecei a atuar como coach. E aí surgiu a maternidade, depois veio pandemia e aí eu parei a minha carreira por conta disso, né? E é um trabalho que requer muita demanda mental. E aí nesse meio tempo eu comecei a fazer doces como hobby. E aí surgiram os elogios, as encomendas, e eu falei, nossa, então por que eu não vou trabalhar com isso, né? Então no momento que ela estava dormindo, no momentinho de descanso dela, eu conseguia encaixar os pedidos e encaixar as entregas. E aí veio uma crise muito forte de identidade, né? Uma sensação de vazio, e aí eu falei, eu vou voltar a atender as pessoas. Nunca é tarde pra gente testar, pra gente mudar, né? E que testar faz parte. Então esse é o recadinho. Um beijo. Um beijo para você, Tami. Que demais isso que ela contou pra gente. E eu acho que é um incentivo, porque quando a gente fala assim, ai, mas agora eu vou voltar, vou iniciar de novo, eu não tenho mais idade, mas e agora acho que eu quero isso aqui de volta de novo. Todo o conhecimento que a gente tem na nossa vida é válido, não é? É válido. Inclusive o dela se intercala, né? Ela fez publicidade e propaganda, então ela tem um conhecimento de neuromarketing aí. Depois ela fez uma metodologia de coaching, né? Ela aprendeu os 8 passos para se chegar num projeto, né? Num objetivo.
E o doce, né, ela pode usar essas duas áreas fazendo lá os doces dela. E o doce pode ser o estado de flow, onde ela relaxa, onde ela faz por prazer, para ela poder fazer as obrigações dela de forma correta. Então, os três conhecimentos se encaixam. Quando a gente pensa numa carreira, o que dá certo para uma carreira pra gente? Futuramente, tá? Inicialmente a gente sabe da dedicação, mas o que a gente tem que pensar e falar assim, eu sou feliz com o que eu faço, é isso mesmo que eu gostaria. O que a gente faz para que isso dê certo? Primeiro, eu tenho que adquirir o conhecimento. Igual a dirigir, né? Vamos dar o exemplo, conhecimentos, habilidades e atitudes para resultados. A gente vai lá, faz aulinha no livrinho, né? E treina, aí faz a prova. Aí a gente fez a prova, adquiriu o conhecimento. Aí a gente vai para habilidade, para treinar na rua, para ver se a gente gosta de dirigir, né? Aí você vai lá, treina e tira a carta. E aí então você tem conhecimento, habilidade, aí você sai com o carro, você tem a atitude. Quando o carro faz parte de você, né, que você já se movimenta ali sem pensar, aí você tem o resultado. Então, na carreira é a mesma coisa. Para você ser feliz numa carreira, primeiro você tem que treinar as habilidades para ver se o seu conhecimento adquirido faz sentido para você. Se ele fizer sentido, aí você vai ter cada vez mais atitude e vai gerar resultados. E vai ser tranquilo, né? Não vai ser desesperador. É lógico que vão ter as preocupações, vão ter dias bons, dias ruins, né? Mas não vai ser algo que vai te sugar por inteiro, né? Você vai conseguir ter um equilíbrio. Sim, porque se você ficar 6 meses fazendo aquilo que você não está preparado ou não gosta, em 6 meses você entra em depressão. Em 1 ano você tem burnout. Isso, ninguém merece, viu, minha gente? Ninguém merece. Ângela, muito obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Você de casa, se ficou com alguma dúvida, faz o seguinte, entra em contato com ela pelo site angelawlima.com.br e as redes sociais também, Angela W. Lima. Um beijo, um ótimo final de semana para você, viu? Que demais, minha gente!